pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando do canal, gostando dos vídeos. Espero que vocês possam falar, o que vocês acham de cada tema. Podem reclamar, podem elogiar, tranquilo. Se você gosta, dá o seu joia, porque aí o YouTube entende e caminha com o vídeo para frente. Hoje eu queria falar com vocês sobre o medo. Sei que às vezes a gente até conversa aqui, ou eu faço live lá no Instagram e falamos sobre alguns temas, e às vezes eu faço uma gravação, às vezes eu repito algum tema, porque eu acho que é muito interessante, eu acho que tem coisas que aparecem, no meio do caminho. Eu acho que às vezes a coisa vai se formando, vai amadurecendo, vai crescendo. E hoje eu queria começar o vídeo falando, sobre um texto até da Bíblia, que está lá em 2 Timóteo. Eu acho muito interessante, gosto muito desse texto. Ele fala que Deus não nos deu espírito de medo. Esses dias eu falei até isso com meu neto, ele falando que estava com medo do escuro, e nós começamos a conversar, e eu falei para ele: olha, Deus não te deu o espírito de medo, mas sim de coragem, de bravura, de amor. E ele ficou me olhando, e eu fui conversando com ele, e ele é muito inteligente, ele perguntando algumas coisas. Então, assim, eu pensei hoje, por que não trazer esse texto, Muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão até questionar por que eu trouxe, outros vão reclamar, mas eu gosto desse texto, eu acho que esse texto é interessante, eu acho que é uma grande verdade, e às vezes nós nos esquecemos, de falar que Deus não nos dá um espírito de medo. E quando fala que Deus não nos dá um espírito de medo, eu fico pensando, se Ele não nos dá um espírito de medo, de onde vem o medo? O medo vem da minha fraqueza em enfrentar os problemas. O medo vem do meu pensamento, da minha mente, que fica o tempo todo processando alguma coisa que está acontecendo e fica processando aquilo ali como se aquilo fosse uma coisa que é impossível ser resolvida. O medo vem muitas vezes de momentos angustiantes em que nós olhamos um problema, a gente acha que não vai dar conta daquele problema, a gente acha que aquilo ali é grande demais, é imenso, parece um gigante diante da gente, e a gente acha que não vai dar conta daquilo. O medo vem de dentro de mim, o medo vem da minha cabeça, que pensa que as coisas que estão surgindo são maiores, são enormes do que a minha capacidade de resolvê-las. E é interessante que quando surge um problema, surge alguma questão, a gente perde até um pouco o equilíbrio. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos brincando, falando sobre isso, e ela falou assim para mim: haja Rivotril. Ela não toma Rivotril, nem eu tomo Rivotril, mas foi interessante a colocação dela. E haja Rivotril, ou haja cigarro, ou haja cerveja, ou haja vinho. Às vezes nós procuramos coisas que possam ser um paliativo, que tire de nós a angústia, o sofrimento de ter que enfrentar certas situações, que tire de nós aquela sensação de medo, de que eu não vou dar conta de resolver aquela situação. Medo de que eu não vou dar conta, eu não tenho condições de resolver aquilo ali. Medo de que possa acontecer alguma coisa, alguma tragédia em minha família. Às vezes não aconteceu nada, mas nós ficamos com medo, com uma sensação como se aquilo ali fosse acontecer, como se algo ruim fosse acontecer com a nossa família, como se algo ruim fosse acontecer com a gente. Nós ficamos elaborando e pensando em uma sensação ruim, uma angústia, como se algo ruim fosse acontecer. E aí quando você para, você fala assim: caramba, eu não estou com câncer, não tem ninguém com câncer na minha família, não tem ninguém morrendo de câncer, não tem nenhuma tragédia. Por que essa sensação? Por que esse sentimento como se fosse uma angústia, como se eu tivesse tendo uma sensibilidade, sensitivo, que algo vai acontecer, parece que algo vai acontecer. Somos nós, as nossas inquietações, as nossas preocupações, elas nos trazem uma sensação de que algo vai acontecer, de que algo muito ruim vai acontecer. Da mesma maneira que às vezes traz uma sensação como se algo muito bom fosse acontecer, vai acontecer algo maravilhoso. Nós ficamos às vezes elaborando para um lado, elaborando para o outro lado, nós ficamos às vezes trazendo nossas angústias ao ponto de que parece que a coisa vai tomando um volume, e quando a gente vê, é um monstro que se coloca em nossa frente. Às vezes o medo, nós podemos falar desse ponto,
O medo, ele te faz ficar paralisado e você não consegue mais nem sair de casa, porque você tem medo de ir para a rua e de algo ruim te acontecer. O medo às vezes te faz proibir um filho de sair de casa, proibir um filho de ir na rua, proibir um filho de viver algo mais intensamente, porque você tem medo que algo aconteça com ele. O medo te faz às vezes ficar policiando, vigiando as pessoas que você ama, porque você tem medo de perder aquela pessoa, porque algo ruim pode acontecer com ela. O medo é uma coisa que ele pode fazer com que você acabe criando mais asas, uns braços grandes, que você quer envolver aquelas pessoas o tempo todo em proteção a elas, ou que você, não, peraí que eu vou contigo, não vai sozinho não, porque você tem medo de algo ruim acontecer. E isso acaba fazendo com que você se destrua, você acaba com você, com as suas emoções, com a sua vida, porque você vive apreensivo o tempo inteiro. Você vive apreensivo o tempo inteiro como se algo muito ruim tivesse vindo sobre você, sobre a sua família. O medo de perder um emprego, às vezes você tem medo de perder o emprego. Eu lembro quando eu era bem jovem eu trabalhava, eu tinha um medo de perder o emprego, eu tinha conta, eu tinha família, eu tinha despesas sérias e eu tinha um medo, eu dormia e acordava sempre com medo de perder o emprego. E aí você fica com medo e você faz tudo e parece que todo mundo no trabalho está falando que você vai ser demitido, que você vai sabe? Você olha assim, as pessoas estão conversando, a gente fica arrumando um pretexto para ter sofrimento. Nós ficamos arrumando um pretexto para estar sempre angustiado. Nós buscamos o tempo todo isso e quando eu falo desse texto de Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de coragem, de amor, de perseverança, sabe? Um espírito que vence qualquer barreira. E aí quando você para entender isso, quando você para respirar isso, você para e fala assim, ei, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu tô tendo medo de muitas coisas. Eu não sei o que você pensa desse texto, eu não sei o que você pensa sobre o que a Bíblia fala, eu sei que eu hoje trouxe esse texto porque eu gosto dele, eu acho ele muito interessante e eu acho que ele dá um tapa, sabe? Dá um tapa na cara do pavor, do horror, do medo que você tem de respirar e de viver uma vida tranquila. Ele dá um tapa na cara daquele medo que se alojou em você e você pode, através desse texto lá de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se questionar, da onde está vindo o meu medo? Da onde está vindo o meu medo? Se o seu medo, ele vem por alguma coisa que já aconteceu de ruim na sua vida, e aí te deixou sempre apreensivo, com medo de outras coisas ruins vir, você precisa se livrar disso. Se o seu medo vem de um trauma, de uma dor, de uma decepção, de uma coisa do passado, e com isso você ficou apreensivo e você acaba sufocando quem você ama, você precisa se livrar disso. Se o seu medo vem de um acidente de carro que você teve, um acidente de carro que foi uma tragédia, que pessoas dentro do carro morreram do teu lado, pessoas que você amava, e isso te deixou apreensivo e com medo de fazer as coisas, de meter a mão nas coisas, de se envolver nas coisas porque você se sente até um pouco culpado por esse acidente, você precisa se livrar disso. Você precisa se livrar de tudo que te amarra com uma história de tragédia do passado. Você precisa se livrar de tudo que amarra a sua emoção com uma história de tragédia do passado que você traz a todo tempo e a todo momento visualizando um futuro com uma nova tragédia. Porque às vezes nós arrastamos o passado. Quando ele tem coisas que nos faz mal, às vezes nós arrastamos aquilo e trazemos aquilo e usamos isso no hoje para visualizar uma nova tragédia no futuro. O passado, ele tem que servir como aprendizado, sabe? O passado ele tem que servir como uma lição de vida, como uma lição que a gente olha e se foi um erro, se foi uma falha, alguma coisa que nós estivemos envolvido, ou se nós provocamos, ou se não foi a nossa culpa, mas
aconteceu. Isso que aconteceu lá atrás tem que servir para que eu possa aprender a viver a vida de uma maneira diferente. O passado, ele tem que ser usado como algo que eu possa tirar algum tipo de ensinamento. Às vezes nós permitimos que o passado, ele não fique lá atrás, ele seja o meu presente, o meu presente, o meu presente. Tem gente que vive um passado presente, sabe como? Tem gente que vive um passado presente o tempo todo se acusando, sofrendo, se angustiando, se martirizando, como se aquele passado de 20, 30 anos atrás eu estivesse vivo aqui agora e eu vivencio essa mesma dor 24 horas no dia de hoje. E isso me faz, sabe o que, gente? Me faz sentir que o amanhã vai ser terrível, que novas notícias ruins virão, que novas tragédias surgirão no amanhã. Quando eu tenho essa sensação de que o amanhã vai vir com novas tragédias, que o amanhã vai ser terrível, vai ser horroroso, vai ser de catástrofe, de grandes desgraças, eu preciso compreender que isso não existe ainda, que o amanhã não existe. Quem sou eu para dizer e determinar que o amanhã vai ser com tragédias e com grandes desgraças? A minha sensação, a minha emoção, a minha mente? A minha mente, a minha sensação, a minha emoção, ela não determina o futuro nem meu nem da minha família. A minha mente, a minha angústia, as minhas sensações não determinam o futuro da minha família. O futuro da minha família não depende da minha emoção, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivenciando. O futuro da minha família não depende de mim. Eu não determino o amanhã da minha família. O que eu posso fazer é proteger a minha família em termos de ensinar a conviver com certas situações que o mundo oferece, a estar atento, a não andar em determinados lugares perigosos, a estar atento com certas situações, com certos ambientes, visualizar que pessoas, que histórias de vida já sofreram em determinados modos, então a gente tem que usar aquilo como algo para aprender também. Então o que nós podemos fazer é ensinar, é fazer com que a nossa família ela amadureça e aprenda a lidar com as tribulações, com as coisas que o mundo oferece. Nós temos que ensinar a criança, ensinar o adolescente, conversar com um, com o outro, para que eles possam entender que realmente o mundo oferece os seus problemas, os seus atritos, o mundo oferece os seus perigos, mas eu não sou mantenedora do bem e do mal e eu não tenho poder para estar visualizando amanhã e livrar quem eu amo de sofrer no amanhã. Eu posso sim ensinar, falar e mostrar os caminhos que devem ir e os caminhos que não devem ir. Agora, a minha angústia de hoje, de ontem, não determina o amanhã. O que determina o meu amanhã é o que eu aprendi com a minha angústia de ontem e de hoje. É o que eu estou aprendendo com as minhas angústias, o que eu estou aprendendo com os meus sofrimentos, o que eu estou aprendendo com o que eu tenho passado na minha vida. Então, quando esse texto fala que Deus não nos deu um espírito de medo, isso para mim, eu entendo que não tem como eu viver todos os dias da minha vida com medo, todos os dias da minha vida com pavor, com aflição, com angústia de que algo vai acontecer, de que algo... Não tem como, porque não foi nos dado um espírito de medo. O que nós estamos fazendo é vivenciando o medo que nós criamos através de coisas do passado que aconteceu em nossa vida ou através de notícias que a gente tem um excesso de notícia ruim e esse excesso de notícia ruim que você ouve, participa, visualiza, acaba construindo um muro de medo na tua vida. Então, o primeiro passo, pare de assistir e de ver coisas que te tragam medo, apreensão de viver a vida. Tem uma notícia e outra aqui de coisas que aconteceu e que você visualiza e fala, caramba, tá tendo esse golpe, caramba, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Ih, gente, como é que é isso? Peraí, já vou me precaver para não acontecer comigo. Beleza. Mas ficar se alimentando o tempo todo das telas, de coisas que não vão te trazer vida, faz mal. Retire isso do teu caminho. Ficar se alimentando de histórias, de contexto o tempo todo, que não vai acrescentar em nada, tira do teu caminho. Então, o que nós temos que fazer?
passar a viver uma vida em um ambiente onde você possa vivenciar frutos bons, coisas boas. Sabe, Adão e Eva, eles estavam lá no paraíso, não foi assim? Fruto da vida e fruto da morte, fruto bom, fruto ruim. Então, o que eles escolheram? Ruim. E com isso perderam tudo que tinham direito. Escolha os bons frutos que gerem vida em você. Porque se eles pudessem escolher o fruto bom, se eles tivessem escolhido, estariam lá no paraíso até hoje, numa boa, vivendo numa boa. Mas fizeram a opção de escolher o lado ruim. Então você aprenda a escolher o lado bom. Aprenda a escolher aquilo que vai te trazer vida, que vai te trazer alegria. Aprenda a respirar, a vivenciar coisas boas, sabe? Às vezes as pessoas elas começam a se medicar, como hoje eu conversei com a pessoa, começa a se medicar, às vezes a pessoa começa a ter certos vícios com coisas que ele acha que está sendo alívio. Ai, que alívio! Ai, como eu estou aliviada, ai, vou poder dormir em paz hoje, ai, que alívio, isso aqui trouxe um refrigério, um chá, sei lá o quê, ai, que alívio que isso está me dando. Não, isso não é alívio, isso é paliativo. Você está escondendo o ponto principal, a dor principal, você está escondendo aquilo que realmente te faz mal. Às vezes você precisa conversar com alguém, sim, às vezes você precisa realmente de ajuda. Às vezes a pessoa tem até medo e vergonha de pedir ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tem gente que acha que ir lá se confessar com o padre vai ajudar e vai sair dali com refrigério porque falou, vomitou tudo. Ótimo! Ah, eu acho que conversar com minha mãe ajuda. Ótimo! Ah, eu acho que conversar com meu filho, vou ligar para ele ajuda. Ótimo! Desabafar com a pessoa certa, conversar com a pessoa certa, falar. Mas não é ficar falando a vida toda o mesmo tema, o mesmo assunto. Ah, eu estou passando mal porque eu estou com medo disso, medo daquilo. Amanhã a mesma coisa. Mas não, é falar e falar assim, eu quero me livrar disso. Procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura falar. Procura colocar isso para fora. Ou procura parar e meditar e falar assim, epa, peraí, Deus não me deu um espírito de medo, então peraí que eu vou dar um jeitinho nisso aqui já já. Sai daí. Toda vez que vier a acusação, que vier o medo, que vier a angústia, toda vez que você se lembrar de algo do passado que te deixou com esse medo, ei, foi no passado, aconteceu lá atrás, já foi, acabou. Sai da minha mente, sai do meu coração, sai da minha vida, porque não me pertence, já foi, Zé Fini, acabou. Entende? Começa a pensar o seguinte, o que aquilo ali me trouxe de benefício para aprender alguma coisa? Foi uma coisa ruim? Foi uma tragédia? Não foi uma coisa boa? Mas o que eu aprendi com aquilo ali? O que aquilo ali me trouxe? Trouxe dor, trouxe decepção, perdi alguém que eu amava, ainda mais quando é um acidente, né? Um acidente de carro, uma tragédia, perdi alguém que eu amava. Eu poderia ter evitado, eu não estou aí, não estou sabendo qual foi a sua vivência. Mas uma coisa eu sei, não dá para você viver o tempo todo se martirizando e sofrendo e remoendo essa culpa. Não dá para você viver o tempo todo se corroendo, sofrendo, chorando por esse problema que aconteceu e que hoje você tem medo de tudo. Não dá. Vamos dar um basta nisso? Vamos dar um basta, sabe? Vamos dizer chega pro medo. Vamos dizer chega para essa angústia que fica martirizando, te corroendo o tempo todo. Vamos dizer chega, basta, para. Porque aí você vai compreender que nada é mais forte do que a sua vontade de vencer os seus obstáculos e o seu medo. Nada é mais forte, não tem ninguém, nada mais forte do que a tua vontade de vencer o seu medo. Quando você pensa no medo, quando você pensa na angústia, quando você pensa assim, a noite está chegando a noite, quando chega a noite eu fico com mais medo ainda, eu fico mais apreensivo ainda, eu fico mais em pânico ainda. Chega, medo. Sai da minha mente, sai da minha vida, porque não dá, eu estou cansado de lutar por você. Começa a dar ordem para os seus pensamentos, começa a dar ordem para os seus sentimentos, começa a dar ordem para você. Organiza a sua cabeça, organiza os seus pensamentos, organiza a sua vida para que você possa sair deste medo e iniciar uma nova vida.
O amanhã, a quinta-feira, ainda está chegando. O amanhã ainda está chegando e você já está sofrendo por ele hoje. Isso não é legal. Isso só vai te trazer abatimento, angústia, um infarto, uma pressão alta, um derrame. Só vai te trazer mal-estar e doença. Para com isso. Amanhã ainda não chegou e eu não sei o que pode acontecer no amanhã. Tem outro texto que fala: cabe a cada dia o seu mal. Bonito isso, né? Cabe a cada dia o seu mal. Cada dia tem a sua porção de coisas ruins, de coisas boas, e vamos vivendo a vida resolvendo cada etapa. Resolve o seu passado, resolve a sua vida, o seu passado, para que ele não venha para cá, para o seu presente te perturbar. Resolve esse passado, desfaz dessas angústias, desfaz dessas coisas que te amarram, para que eles não venham para cá, para o presente te perturbar. Sabe por quê? Porque senão ele vai entrar no amanhã, no futuro, e vai continuar te perturbando. Resolve o passado. Perdoa quem você quer perdoar, perdoa quem você não quer perdoar, perdoa você mesmo, perdoa você se você errou, se alguma coisa você provocou, se alguma coisa foi culpa tua, perdoa. Vamos resolver as questões que estão aqui atrás, aqui atrás, para que ela não venha para o dia de hoje e para que ela não queira ir para o dia de amanhã. Resolver faz parte de vivenciar novos momentos. Aprender com nossos erros, aprender com o erro das pessoas, aprender faz parte de você conseguir ser uma pessoa que, independente de qualquer frustração, você consegue caminhar e resolver as questões. Independente de qualquer tribulação, de qualquer angústia, de qualquer dor, de qualquer prejuízo, qualquer perda, você consegue resolver, respirar e caminhar para frente. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil, mas também eu não ouvi ninguém falar que seria impossível. Quando nós mesmos falamos que é impossível, aí sim. Mas eu não permito, então você também não permita que ninguém, nem mesmo a tua mente, diga para você que é impossível você resolver as questões do passado. Não é impossível. Ah, mas Cris, alguém morreu, alguém aconteceu. Ok, mas a dor daquele prejuízo não dá para ser carregada todos os dias até a morte, até a gente descer a tumba, até a gente descer a morte, a cova. Não dá para carregar dores do passado a vida inteira. Vamos aprender a sofrer a dor, sofrer o prejuízo, sofrer, perder, mas sair daquilo ali de uma maneira aonde nós possamos nos transformar em pessoas que têm um presente resolvendo as dores de ontem para ter um futuro melhor. Essa é a questão. Hoje eu resolvo as minhas questões de ontem que eu não consegui, não tive estrutura emocional para resolver ontem. Mas eu quero resolver hoje para que eu amanhã seja com novas angústias, com novas dores, novos prejuízos, não importa, mas junto com novas felicidades, com novas alegrias, porque eu estou aprendendo a resolver as minhas questões, estou aprendendo a resolver os meus problemas. Porque se você traz o de ontem para hoje, e aí o de hoje vai para amanhã, isso vira uma bola de neve que não tem fim. Quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos entender que quando eu falo para você que há possibilidade de fazer diferente, é porque há. Há possibilidade porque nós é que achamos que nada tem fim. Ai, o sofrimento não tem fim, essa dor não tem fim. Nós é que achamos isso. Isso não é legal, porque nós, quando nós achamos isso, nós impossibilitamos qualquer situação nova de acontecer em nossa vida. Nós colocamos barreira impedindo que qualquer coisa boa apareça em nossa vida. Nós é que ficamos criando barreira, criando parede para coisas novas. Deus não nos deu um espírito de medo. Então não dá para eu ter 24 horas de medo na minha vida. Medo de perder, medo disso, medo de perder o emprego, medo de perder um parente, medo de perder um filho, medo de perder um neto, medo de perder um marido. Não dá, não dá. Não existe um espírito de medo que esteja amarrado e entranhado em mim. Não existe. O que existe é uma mente que elabora, uma mente que se entrega à dor e aceita.
Então agora você entendeu o que existe. Cabe a você fazer com que os seus pensamentos, a sua emoção, a sua razão entre em ação, colocando um fim, um basta em tudo que você trouxe do passado, todo o lixo, toda a dor, toda a sujeira do passado, dando um basta e falando: ei, vem cá, isso aqui vai, esmiuça, descasca igual uma laranja, tira tudo, espreme, para você passar essa noite de hoje diferente, para que o seu amanhã seja diferente e você possa respirar entendendo que você tem condições de vencer, de fazer e de acontecer, porque você conhece a sua limitação, conhece as suas guerras, conhece os problemas que você teve, conhece as lutas que você passou, porque tem coisas que as pessoas passam que elas não contam para ninguém. Fica só mastigando, remoendo, não conta para ninguém. Tem coisas, tem dores, tem situações que às vezes a gente se mete, que a gente se envolve, que a gente fica quietinho sem contar para ninguém, por vergonha, não sei por quê. Mas depende do teu caso, daquilo que você se envolveu. Tem gente que fica quietinho, não fala, por várias razões. E aí fica sofrendo, remoendo aquilo. Se liberta disso tudo. Põe um basta nisso tudo para você conseguir passar desse pedaço para frente, viver o hoje diferente, resolvendo cada problema, cada questão, para você abrir a porta do amanhã, 00:01, uma nova história desse dia. Isso não quer dizer que você não vai ter luta, que você não vai ter questões para resolver, que você não vai ter problema, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você vai conseguir fazer com que a sua vida, a cada dia que as bombas apareçam, que as lutas apareçam, você vai conseguir fazer com que as coisas sejam resolvidas. E o que não pode ser resolvido por você, você vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda a um advogado, vai pedir ajuda a um pastor, não sei. Você vai pedir ajuda, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de que você está compreendendo que você ainda está caminhando, ainda está aprendendo e precisa de alguém que sabe um pouquinho mais do que você para te ajudar a sair dessa confusão. É isso. Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia, de força, de coragem e de amor. Aproveitem um pouco mais tudo que você tem aprendido. Põe em prática tudo que você tem aprendido. As coisas boas, elas têm que ser utilizadas e usadas ao nosso favor e ao favor de quem está ao nosso lado. Porque quando você aprende a fazer o certo, quando você aprende a viver sem medo, você aprende a lidar com a vida de uma maneira melhor, equilibrada. Você consegue usar a sua inteligência, a tua razão, para ensinar os seus, aqueles que você ama, a ter prudência. Porque ser prudente não é ser medroso. Prudência é uma coisa, medo é outra. Tá ok? Ótima tarde para vocês. Espero de verdade que vocês compreendam o que eu falei. Espero de verdade que vocês utilizem o que foi falado. E que você possa sair dessa estrada do medo e entrar numa estrada onde você usa a sua ousadia, na parte boa da sua vida, uma ousadia para poder lidar com as coisas ruins e poder administrar a sua vida de uma maneira muito melhor, equilibrada, cheia de coragem e energia para fazer tudo diferente. Ótimo momento para vocês. Tchau, tchau.